em João capítulo de número 7. A irmã Janete, irmãos, orem pela vida dela. Ela acho que o calor deve ter abalado ela um pouquinho. Ela saiu meia tonta, né? Foi para casa, Wesley? Foi para casa, né? Depois, no final, eu vou entrar em contato com ela para ver o que pode ser feito aí. João capítulo 7, a partir do verso 14 até o verso de número 24. A palavra de Deus diz assim: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, ele vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, vai descobrir se o meu ensino vem de Deus ou eu falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso no seu ensino. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês obedece a essa lei. Por que vocês procuram me matar? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matar você? Jesus disse: eu fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos que sejam justos. Queridos, há 2 domingos atrás, eu fiz a proposta, obrigado, da gente fazer uma análise no capítulo 7 do Evangelho de João. Nós vamos dividir isso em 4 partes. Então, nós já trabalhamos a primeira parte, que foi os versos 1 a 13. E por que trabalhar o capítulo 7 do Evangelho de João? Porque esse capítulo, ele destaca algumas coisas importantes e muito atuais. Então, tem alguns temas que se desdobram aqui, que eles tinham um valor muito significativo nos tempos de Jesus e tem um valor muito significativo nos tempos atuais. Por exemplo, esse capítulo 7 fala muito sobre a identidade de Jesus. Então, uma pergunta que emoldura o capítulo 7 é: quem de fato é Jesus? De onde vem a sua autoridade? Com qual autoridade ele ensina? Qual é o valor, qual é o peso do seu ensino? Isso está se desdobrando nesse capítulo 7, algo que é atual demais, porque muita gente até hoje pergunta de fato: quem é Jesus? Por mais que conheça Jesus através da história, ou porque nasceu num lar cristão, ou porque vive num país como o nosso, que é cristianizado, conhecem o Jesus da letra, conhecem o Jesus dos crucifixos, conhecem o Jesus das festas natalinas ou das festas de Páscoa. É interessante que isso aqui acontece num ambiente de festa também, mas não conhecem o Jesus Filho de Deus. Aliás, o Evangelho de João, e nesse sentido ele é diferente dos 3 outros evangelhos, ele tem essa proposta de apresentar para os leitores do escritor que aquele Jesus que era filho de José e Maria, que tomava conta da carpintaria do seu pai, que assumiu o controle da sua família quando seu pai faleceu, esse Jesus que as pessoas encontravam na rua, na padaria, no supermercado e por aí afora, na verdade, ele é o Verbo de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Essa é a proposta do Evangelho de João. Por isso que você lê o primeiro capítulo de João e você vai lendo aquilo lá. Antes era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E ali você vai vendo, então, a encarnação do Verbo. Ele vai se tornar humano e andar entre nós.
Então, os milagres de Jesus e os ensinos de Jesus e a forma como Jesus lida com temas tão delicados da fé judaica tem o objetivo de mostrar para eles que Jesus está acima disso tudo, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado. E isso gerou muita crise. Então nós vemos aqui uma pergunta que vai emoldurando o capítulo 7. Quem é Jesus? Um outro tema que se desdobra no capítulo 7 tem a ver com a incredulidade, que também é atual. Por não conhecer a identidade de Jesus, pelas pessoas não ter uma clareza a respeito de quem é Jesus Cristo, o coração endurece. Não necessariamente quando as coisas estão indo bem, mas quando passam por dificuldades, começa a se perguntar: onde está Deus? Onde está esse Jesus que as pessoas pregam? Esse Jesus que fez milagres, será que ele parou de fazer isso? Então, essa falta de clareza sobre a identidade de Jesus vai gerar também a dureza de coração, a incredulidade. É um tema que se desdobra também aqui no capítulo 7. Outra coisa que é um tema muito forte é a hipocrisia. Então, a hipocrisia estava muito presente na vida deles e hoje também. É aquela ideia de eu tenho uma aparência religiosa, eu tenho comportamentos religiosos, mas o meu coração ele não está completamente alinhado com aquelas verdades até que eu professo. Eu professo verdades, mas o meu comportamento, a minha vida diária, ela não anda tão alinhada com essas verdades que eu tanto falo e tanto digo. Então, a hipocrisia foi um dos temas que Jesus combateu nos evangelhos. Você vai ver que não é mais sobre idolatria. A idolatria ela foi trabalhada, expurgada, tratada no cativeiro babilônico, naqueles 70 anos de escravidão, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém em mais ou menos 526, alguma coisa, eu acho que era isso, 540, alguma coisa assim antes de Cristo, e leva aquele povo todo cativo para a Babilônia, e aqueles 70 anos ali foi para curar a idolatria. Depois não tem mais o assunto tão forte da idolatria, mas tem o da hipocrisia. E a gente vai ver isso nos profetas menores, encerrando com Malaquias, e você vai ver João Batista abrindo o Novo Testamento, e nessa abertura do Novo Testamento ele vai combatendo a hipocrisia da sua época, e Jesus também entra nessa mesma linha. Outra coisa que é trabalhada no capítulo 7, que se desdobra, é a importância da obediência a Deus. Isso é muito forte na pessoa de Jesus. Por que ele fala tanto de obediência? Por que a Bíblia fala tanto de obediência? Porque esse foi o chip que queimou na queda. Foi isso que deu problema. Lá nós tivemos o problema da obediência. Lá nós pedimos emancipação da nossa vida. E Jesus veio nos mostrar que não é bem assim, que não há vida fora do governo de Deus, que não há vida fora do cuidado de Deus. Então, se nós queremos vida e vida em abundante, como é prometido pelo próprio Jesus, nós precisamos estar debaixo da autoridade de Deus. E para estar debaixo da autoridade de Deus, ou melhor, a evidência de que nós estamos debaixo da autoridade de Deus é a obediência à sua palavra. Então, na última mensagem, dos versos 1 a 13, nós falamos que esse evento aqui onde Jesus está, você viu aí que no verso 14 fala de uma festa, e no verso, a partir do verso 1 em diante, fala que é a festa dos tabernáculos, ou seja, uma das 3 mais importantes festas judaicas. Então, era a festa do tabernáculo, que se constituía na comemoração da lembrança, na verdade era uma lembrança do tempo em que o povo de Israel, quando saíram do Egito, eles viveram 40 anos no deserto, e eles moravam em tendas. Então, uma vez por ano se comemorava essa festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou como na tradução da NVI, Festa das Cabanas. Então, alguns judeus, eles realmente saíam das suas casas, eles montavam barracas e eles moravam dentro dessas barracas durante todo o tempo da festa, que durava aproximadamente 7 dias. É nesse momento que está acontecendo. A outra festa é a festa da Páscoa, que nós transformamos em coelho e em ovo e fizemos a mágica de unir essas duas coisas, é verdade ou não é? E o ovo ainda é de chocolate, viu? Olha que coisa maravilhosa, né? Mas não é bem assim que funciona. É uma festa totalmente judaica, né? Então, ela tem o seu vínculo também no Êxodo, era uma grande comemoração, e a outra era a festa do Pentecostes. Nessas 3 festas, Jesus fala da sua identidade, inclusive nessa daqui que está acontecendo esse desdobramento, tá?
E aí, então, nós falamos exatamente sobre isso. Esse foi o pano de fundo que Jesus revelou a sua identidade. E nós destacamos algumas lições na última mensagem, né? Que nós não devemos desprezar os momentos difíceis ou turbulentos da nossa vida, porque são nessas horas que nós conhecemos com clareza a identidade de Jesus. Falamos também do cuidado que nós precisamos ter com a incredulidade, porque ninguém amanhece de uma hora para outra e diz assim, hoje eu vou me tornar um incrédulo. Não é assim que funciona. As coisas começam devagar, com pequenas coisinhas que vão entrando na nossa mente, no nosso coração, com pequenas atitudes e dúvidas que nós temos, que nós vamos, sem perceber, nós vamos nos tornando pessoas com coração duros e fechados para o mover do nosso Deus. Então, nós falamos sobre isso e falamos da clareza que nós precisamos ter sobre Jesus, porque isso causa incredulidade. E, por último, nós falamos também na última mensagem que nós precisamos ter paciência e confiar no tempo perfeito de Deus. Então, olhe para a agenda de Deus, nós falamos muito essa frase, olhe para a agenda de Deus e deixa Deus definir a sua agenda, ok? Hoje nós vamos então entrar aí no verso 14, e nesse momento Jesus finalmente começa a ensinar no templo, o lugar que teve muito conflito. E ali ele vai então atraindo a atenção do seu povo, e ele vai também movimentando uma certa divisão no meio daquele povo. E é importante que a gente entenda que nem sempre aquilo que Jesus vai ensinar vai unificar as pessoas. Nem sempre é assim. Nem sempre você vai ensinar o evangelho para uma pessoa e aquela família vai se tornar mais unida. Eu já ouvi pessoas, e você também já deve ter ouvido de pessoas, que quando aceitaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tiveram um baita de um problema na sua casa. Tiveram realmente conflitos. Por que isso acontece? Porque a gente precisa entender que a mensagem do Evangelho, que é a mensagem que narra a vida e obra de Jesus Cristo, essa é a mensagem do Evangelho, no geral, ela chega na vida da pessoa e a pessoa está com o coração muito duro, muito fechado. E por ser uma mensagem confrontativa, ou seja, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de autoajuda, embora ela seja bacana, embora ela possa cumprir esse papel, embora muitas vezes a pessoa vai ouvir a mensagem do Evangelho e ela vai sair assim, meio que bem, né? Quantas pessoas às vezes entram aqui na igreja, nós pregamos a mensagem da cruz e logo depois nós fazemos um apelo e muita gente vem na frente, né? E as pessoas saem daqui e falam, poxa, como essa mensagem falou no meu coração. Às vezes isso acontece, mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa ouve a mensagem do Evangelho e ela sai não querendo voltar mais, porque aquilo confrontou o seu pecado. Porque a mensagem do Evangelho, ela não vem necessariamente para ajudar você a se sentir bem. A mensagem do Evangelho é a mensagem que vem transformar a sua vida. É uma coisa totalmente diferente. Ela não promete para você isenção de problemas, ela promete salvação eterna para a sua alma. É uma coisa diferente. Então, nem sempre essa mensagem vai encontrar um coração totalmente aberto e flexível. E foi o que aconteceu aqui. A mensagem de Jesus, quando ele começa a revelar a sua identidade, ela começa então a causar divisão na vida daquele povo. Então essa é a primeira coisa que a gente já vai aprendendo aqui nesse texto, é que às vezes você vai falar do evangelho para alguém e nem sempre você vai ser bem recebido. A Marina tem tido essa experiência porque ela tem ficado ali na porta tentando evangelizar os transuentes ali, o pessoal que vai passando ali, ela aborda as pessoas, né? E na experiência que ela tem tido ali, ela tem pessoas que passam e tem muita aceitação, né? As pessoas aceitam, ficam felizes, param ali um pouquinho, perguntam sobre os horários de culto da igreja e tudo mais, mas tem gente que para, mas na hora que ela vai esticar a mão e dizer alguma coisa, um folheto sobre a igreja, a pessoa simplesmente recusa e diz, eu não quero aceitar isso. Então isso é a mensagem do Evangelho. Nem sempre o coração ele é um terreno que vai receber a semente de pronto assim. Dos versos 14 a 18, o texto vai ressaltar a autoridade do ensino do Senhor Jesus Cristo.
Então ele começa a ensinar no meio de uma festa, que é a festa dos tabernáculos. E as palavras de Jesus começam a provocar certa admiração. Isso acontecia muito com Jesus. Porque quando ele falava, o ensino dele não era uma coisa muito normal. Era uma coisa meio fora da caixa. Não era uma intelectualidade, não era uma inteligência necessariamente humana, porque havia muitas pessoas na época de Jesus que eram muito inteligentes. Mas quando eles ouviam falar de Jesus, as palavras de Jesus, melhor dizendo, eles se admiravam. Por quê? Porque aquilo que Jesus ensina não vai apenas na mente da pessoa. Não é uma questão cognitiva. Mas era no coração das pessoas. É aí que a palavra do Evangelho entrava. E é aí que ela precisa entrar. Ela não pode parar apenas na sua linha de raciocínio. Você pega essa palavra, você medita, ela está bem articulada, ela faz todo sentido, mas ela fica na sua mente. A ideia é que ela entre no seu coração e, ao entrar no seu coração, ela transforme os seus comportamentos. Então, a ideia da mensagem do Evangelho tem essa tridimensionalidade. Ela entra pela captação da sua mente, ela é interpretada na sua mente, mas ela precisa descer para o seu coração. Ela precisa envolver as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vida, ela precisa tocar na sua alma. E transformando isso, ela vai transformar o seu comportamento. E é aí que as pessoas ficam diferentes. As pessoas, elas não se tornam diferentes porque elas vêm à igreja. Elas se tornam diferentes porque elas foram na cruz de Cristo. E quando elas chegaram na cruz de Cristo, elas deixaram seus pecados, confessaram, se arrependeram, receberam perdão e receberam salvação da parte de Deus. Elas foram transformadas. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que as pessoas diziam, como está aí no verso de número 15, como é que você sabe tudo isso sem ter estudado? A gente conhece o carpinteiro, como é que você sabe tanta coisa assim? Como é que você consegue puxar esses temas com tanta profundidade? E ele vai tocar em temas que a gente vai ver, não necessariamente hoje, mas talvez no próximo domingo, que é bem forte. Então, esse questionamento sobre a origem do conhecimento de Jesus reflete um pouco da cultura judaica da época dele. Porque como que os rabinos ensinavam? Eles tinham um ensino e na hora que eles falavam, eles fundamentavam o seu ensino, como a gente faz até hoje, em alguém com mais autoridade. Então, por exemplo, nós tivemos aquele workshop sobre depressão aqui e sobre manejo da depressão e prevenção suicida. Então, tudo aquilo que foi construído ali a nível de conhecimento humano foi embasado na teoria, em autores. Então, os rabinos judeus recorriam a Moisés, recorriam aos profetas, mas como base só de conhecimento. E recorriam aos próprios rabinos da época, como Gamaliel era um deles, um dos mais famosos e mais conhecidos dessa época. Mas Jesus não era assim. O seu ensino estava assegurado e fundamentado no Deus. Né? Por isso que aí no verso 16 ele diz, o meu ensino não é meu. A base do meu ensino não são pessoas. Ele não é humano. Ele vem do céu. E, gente, presta atenção. A gente olha para 2000 anos atrás e fala, Jesus estava lá ensinando. O ensino de Jesus está até hoje. Então, quando nós abrimos as Escrituras e expomos as Escrituras e ensinamos as Escrituras, é o ensino de Jesus. E ele vem com a mesma autoridade. E ele vem com o mesmo poder. E essa autoridade e esse poder não somos nós que damos as Escrituras, mas nós devemos abrir a mente e o coração para receber isso na nossa vida. Então ele começa então a se revelar, e isso é muito fundamental para entender a missão dele, quando ele começa a falar, olha, o que eu ensino não vem de mim, é algo divino. Então ele não estava agindo como os outros agiam, mas como alguém enviado diretamente por Deus para ensinar aquele povo. Então ele vai mostrando a sua identidade. Ele não é mais, não é como um rabino, ele é, na verdade, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, aquele que veio dos céus. Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, escrevendo sobre o Senhor Jesus,
ele diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, se nós queremos saber de Deus, se nós queremos qualquer informação sobre Deus, qualquer referência sobre Deus, nós precisamos olhar para Jesus. É nele que nós conhecemos o Senhor. Então, essa afirmação não é apenas, não sublinha apenas a origem divina do ensino de Jesus, mas aponta para a dependência dele do Pai e para a sua missão totalmente ancorada em Deus. No verso 17, Jesus então vai fazer um teste prático a respeito da autenticidade do seu ensino. Ele vai, vamos botar isso em prática, né? Como é que você sabe se o meu ensino é de Deus ou não é? E ele vai dizer aí no verso 17, se alguém decide fazer a vontade de Deus, vai descobrir se o meu ensino vem de Deus ou eu falo por mim mesmo. Olha só que teste. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, ele vai descobrir da onde vem o meu ensino. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a disposição de obedecer a Deus, ela é essencial sobre a descoberta de quem é Jesus. É quando o nosso coração está aberto e a nossa mente está aberta, na total dependência de Deus, com o coração quebrantado, é que nós vamos então começar a descobrir de fato quem é Jesus Cristo. Porque Jesus não se entende de forma natural, ele se entende de forma espiritual. Então nós podemos ler sobre Jesus e conhecer o Jesus histórico, mas o Jesus Filho de Deus, nós só vamos conhecer com o coração quebrantado. Nós só vamos conhecer quando nós nos rendemos ao Senhor e entendemos que nós devemos obedecer a sua palavra. É nesse momento que Deus nos dá discernimento espiritual para entender que Jesus não é um falso mestre, não é um mestre qualquer. E é interessante isso, porque na época de Jesus, ele não era o único candidato a filho de Deus, ok? Ele não era o único candidato a Messias. Havia concorrência. Haviam pessoas que se levantavam e diziam, eu sou o Messias enviado por Deus. E Jesus vai dizer, você quer fazer o teste? Você quer saber? Quebranta o teu coração. Se coloca à disposição de obedecer a Deus, você vê se o Espírito de Deus não vai confirmar isso no seu coração. É assim que funciona. Então, no geral, como é que a gente busca autenticidade e validade para o ensino? Quando a Marina, às vezes, ela tem um texto, uma questão teológica, que ela quer me mostrar, um extrato de um livro, um vídeo, a primeira pergunta que eu faço para ela, qual que é, meu amor? Qual é a fonte? Quem é que disse isso? É bonito, mas quem é que disse? Porque tem tanta coisa bonita aí que Jesus não disse, que Deus não falou, que Paulo também não disse nada, não é? É uma coisa, estão quase fazendo igual o Henri Christ. Lembra do Henri Christ? Ele foi fazer uma entrevista de emprego e tinha um monte de Henri Christet junto com ele, não sei como é que é o nome, tinha um monte lá junto com ele. E o entrevistador, muito comédia lá, perguntou para ele, e olha, mas lá a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo escreveu que o homem deve ser casado com uma mulher só, você está aí com um monte de menina, e ele falou, eu não mandar Paulo escrever nada daquilo. Simples assim, eu não mandar Paulo escrever nada disso. Ele escreveu por conta própria, não é verdade? As pessoas estão quase fazendo isso. Mas a gente testa a validade das coisas em relação à fonte. E aqui, o que Jesus está mostrando? O meu ensino, ele não é uma racionalidade humana. Por isso que Paulo vai dizer em outro lugar, em outro texto, ele vai dizer que o homem natural ele não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas são reconhecidas e autenticadas espiritualmente. Então, o verdadeiro discernimento espiritual, ele não vem necessariamente da educação formal, mas ele vem a partir da disposição de nós servirmos e fazermos a vontade de Deus. É nesse ambiente que o Espírito de Deus revela Jesus Cristo para nós. E Jesus nos desafia a examinarmos os nossos corações, as nossas intenções de obedecê-lo a ele, a obedecer a ele, né? A grande pergunta é, estamos dispostos a seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso contradiz as nossas expectativas? Isso é interessante, essa pergunta, porque o que é que vem antes do capítulo 7, além do capítulo 6, né? Obviamente que antes do 7 é o 6, mas o finalzinho do capítulo 6 é justamente isso.
Pessoas que buscaram a Jesus, correram atrás dele, até que ele começou a pregar, a ensinar. E aquelas pessoas, o coração era tão duro, tão fechado, não estavam ali para obedecer à vontade de Deus, mas por causa da multiplicação dos pães e dos peixes, que eles simplesmente disseram para Jesus: duro para nós é ouvir esse ensino. Ou seja, eles não descobriram se o ensino de Deus, de Jesus, veio da parte de Deus, porque eles nem se colocaram à disposição de obedecer aquilo que Jesus estava ensinando. Então, a primeira coisa que a gente vê aí é justamente essa autoridade daquilo que Jesus ensina. Tudo que ele ensinou veio diretamente de Deus para a nossa vida. Depois, no verso 18, a gente vai ver então a motivação correta de ensinar as pessoas. Ele vai dizer assim: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, o que Jesus está falando aqui agora? Ele está falando da diferença entre a motivação que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele, a motivação que eles tinham para ensinar, ou seja, quando eles ensinavam alguma coisa, mesmo sendo de Deus, era para a sua própria glória. É a mesma coisa de eu abrir a palavra de Deus aqui e preparar um sermão, não é? No meu coração, o desejo está o seguinte: poxa, eu quero terminar esse sermão aqui, esse ensino, e quando acabar isso aqui, que eu chegar ali, né, do lado de fora, que tem aquele momento daquela socialzinha ali, as pessoas ficarem batendo nas minhas costas e falam: puxa, que sermão bacana. Nossa, quer dizer, eu vou começar a buscar uma glória que é para quem? Para mim. Eu vou começar a inflamar o meu ego. Então, toda vez que eu sentar para preparar uma mensagem, eu vou tentar caprichar, não para que você entenda, não para que Deus seja glorificado, mas para que eu apareça mais do que o próprio Deus da Bíblia. Isso é um perigo, não é? E é o que está acontecendo aqui. Jesus está combatendo isso, porque esses homens eram assim. Eles ensinavam buscando a sua própria glória. E essa distinção entre buscar a própria glória e buscar a glória de Deus é um teste fundamental da autenticidade da própria espiritualidade da pessoa. O ministério de Jesus era totalmente orientado para uma coisa: glorificar a Deus. Gente, é para isso que nós fomos criados. Você precisa entender isso. Tanta gente vive se perguntando qual o sentido da vida. O sentido da vida é glorificar a Deus. O sentido da vida não está em conquistar necessariamente coisas, ainda que nós oramos para que você seja abençoado e conquiste muitas coisas. O sentido da vida não é que necessariamente a sua família seja uma família da margarina Qualy, não é? Mas oramos para que seja algo dessa natureza para além, porque ali é só foto, né? Não é sobre isso. O sentido da vida está em você entender, compreender e aceitar a razão pela qual você foi criado. Por que que Deus te fez? Por que que você veio a esse mundo? Por que que você nasceu? Por que você e não outra pessoa? Por que você e não aquela multidão de concorrentes que você teve lá na fecundação? Não tinha concorrente pra caramba lá também? Né? E tem uns caras que ganhou a concorrência que eu fico pensando assim: nossa, o que ficou para trás então era lento demais, não é verdade? Você vê assim, nossa, o que ficou para trás devia estar quase parando. Escorregou e caiu lá dentro, fecundou, nasceu. Né? Então assim, por que você e não o outro? Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para glorificar Ele com a sua vida, com a sua inteligência, com as suas emoções, com os seus comportamentos, com as suas decisões, com as suas ações. É para isso que nós fomos criados. E quando nós entendemos isso, tudo faz sentido. E aqueles homens não entendiam isso. Eles promoviam-se a si mesmos, eles se achavam os guardiões da religião e não entendia a essência da religião. E isso é uma lição muito importante para nós. Aqueles que realmente buscam a glória de Deus, eles vão ser marcados por justiça. Eles vão ser marcados por aquilo que é certo, porque não buscam o seu próprio crescimento, o seu próprio engrandecimento, mas buscam a glória
do nosso Deus, né? Então, o chamado de Jesus, ele é muito claro. Quem verdadeiramente pertence a Deus deve viver para glorificar a Deus. E a gente deve refletir isso em tudo que a gente faz, né? Será que o que eu estou fazendo glorifica a Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, uma igreja mais confusa da Bíblia, do Novo Testamento, é a igreja de Corinto. Não vou nem falar que é a PIB de Corinto, que eu acho que lá não era igreja batista não, gente. Amém ou não? Lá não era igreja batista, não é possível. Era uma igreja confusa, e é a essa igreja confusa que reivindicava poder, dons espirituais, que se vangloriava dessas coisas. Paulo vai dizer, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Olha só a essência da coisa. Quando nós perdemos essa visão e quando nós perdemos esse propósito, todo o nosso fazer, por mais espiritualmente que ele seja, por mais legítimo que ele seja, por mais bem intencionado que ele seja, ele perde o seu valor espiritual. Observe 1 Coríntios capítulo 13, versos de 1 a 4. Olha o que esse texto diz. Texto lindo. Tenta analisar ele. Analise as frases. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, se eu souber todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, se eu entregar o meu corpo para ser, para que eu tenha do que me gloriar, na minha tradução aqui está diferente, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e ele não se orgulha. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele separa características de uma pessoa que talvez você olhe para ela e fale assim, nossa, o cara é quase um anjo. Ele tem olha como é legítimo. Ele tem todos os dons. Ele tem um conhecimento grande. Ele é capaz de vender tudo que ele tem e dar aos pobres. Ele é capaz de entregar a si mesmo. Mas a motivação não é legítima. Ele está buscando a sua própria glória. Então, são atitudes legítimas, mas sem validação espiritual. São comportamentos extremos, mas sem a motivação correta. E Jesus está ensinando, olha, a coisa tem que ser feita, mas tem que ser feita pela motivação correta. A coisa certa, sem a motivação correta, é a mesma coisa que fazer errado. Depois aí dos versos 19 a 20, ele vai combater então a hipocrisia daquelas pessoas. Então ele faz uma acusação direta àquelas pessoas. Ele diz assim, não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei? Por que vocês estão procurando então me matar? Olha o que está acontecendo aqui. Eles são guardiões da lei, mas eles estão quebrando a lei. Porque os 10 mandamentos não tem um lá que diz assim, você não deve matar o outro? E aqui está havendo um planejamento de morte. Então, a acusação de Jesus revela um dos maiores problemas dos judeus dessa época, a hipocrisia. Que hoje para nós, e Jesus deu muito essa conotação, que é um termo muito pejorativo, mas que anteriormente não era. O hipócrita é o ator. Certo? Isso não tinha esse lado ruim da coisa. O hipócrita é aquele cara, né, que é o ator, que ele vai botar uma máscara, uma maquiagem, ou sem maquiagem, sem máscara, ele vai assumir um papel que não é ele, certo? E vai passar aquela dramatização. Só que o que Jesus está denunciando é que a vida das pessoas se tornou desse jeito, não é? Então, embora eles se orgulhassem da obediência à lei de Moisés, eles eram capazes de quebrar a própria lei para o benefício próprio. É aquela coisa assim, olha, eu digo que não pode parar o carro na contramão, mas o dia que eu entro ali e não tem uma vaga na minha mão e tem na outra, eu vou e jogo para o outro lado e pego a vaga. Ué, mas você não disse que não é para fazer isso? Ok? Então, eu digo para todo mundo, olha, existe uma lei que diz que você não pode ultrapassar um sinal vermelho. Mas quando eu estou com pressa, eu faço isso.
Existe uma lei que diz que você não pode fazer tal coisa, mas quando é para favorecer você, você é capaz de quebrar aquilo ali para fazer. E é aqui que começa a entrar, então, a hipocrisia espiritual. E Jesus está combatendo isso. Não é? Então, um dos ensinamentos fundamentais, e nós temos isso lá em Êxodo, capítulo 20, verso 13, é: não matarás, mas esses caras estão planejando a morte de Jesus. E é isso que Jesus está denunciando aqui agora. Ué, vocês não dizem que vocês cumprem a lei? Então por que vocês estão tentando me matar? Por que vocês estão fazendo isso comigo, né? A hipocrisia, ela leva a pessoa a burlar as regras quando ela precisa se beneficiar. A hipocrisia diz de um discurso religioso sem a prática correta das doutrinas bíblicas. Isso é hipocrisia. Então, quando a multidão segue a Jesus ali, muitos estão com o coração em Jesus, muitos estão tentando obedecer a Deus, mas muitos ainda estão na hipocrisia. Então, quando é comigo, eu posso burlar lá, mesmo eu sabendo o que a Bíblia diz, não é? Então, esse confronto de Jesus com os líderes religiosos nos lembra da importância da integridade. Nós podemos ser tentados a esconder os nossos pecados e as nossas falhas sobre ou debaixo de uma fachada religiosa. Então, a gente tenta esconder coisas que precisam ser trabalhadas debaixo dessa religião, dessa fachada religiosa. As pessoas não estão vendo, não conhecem o nosso pecado, mas Deus conhece, Jesus conhece o nosso coração. Já partindo para o final, versos 21 a 24, ele vai falar do julgamento justo, né? Jesus continua dizendo aí no verso 21, fiz uma obra e vocês todos se maravilharam. Provavelmente ele está falando de uma cura lá no capítulo 5, né? E ele fez isso no sábado. E ele usa esse exemplo para expor a hipocrisia, mais uma vez, dos líderes, mostrando como eles permitiam coisas no sábado, como a circuncisão. O que era a circuncisão, gente? Pegava um menino com 8 dias de idade, ok? Sem anestesia, sem nada, viu, Rodrigo? Não tinha anestesia naquela época. Sem anestesia, raiz. Pegava provavelmente um objeto que não era um bisturi, viu? Aquele que você passa, ia lá no órgão sexual do menino, do pênis, tem uma pelezinha ali, cortava aquilo, arrancava. Aquilo era oferecido ao Senhor, como uma parte consagratória. Quando Jesus cura e transforma, ele está fazendo isso no corpo todo da pessoa. Então, podia fazer aquilo num sábado com a criança, mas não podia curar uma pessoa e restaurar ela completamente dedicá-la ao Senhor. Essa era a crise que estava acontecendo aqui, né? Então ele está revelando a incoerência desses homens. Eles defendiam a circuncisão no sábado, porque era uma prática da lei, mas curar um homem no sábado eles não admitiam. No versículo 24, Jesus conclui então dizendo, não julguem segundo a aparência, mas julguem a reta justiça. É uma instrução fundamental que Jesus está dando para entender o seu próprio ensino. Aquelas pessoas estavam julgando Jesus de forma superficial, focando apenas nas regras, mas negligenciavam o princípio de tudo, que era curar, tratar, salvar e restaurar a vida humana. Isso é um chamado para todos nós. Não julgarmos a partir das aparências das pessoas. Homens na Bíblia tiveram esse problema, como o próprio Samuel, um dos grandes profetas, a gente já vai acabar agora, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que quando Deus disse para ele assim, olha, você vai lá na casa do Jessé e você vai ungir um rei, ele chegou lá, Jessé fez desfilar os seus primeiros filhos, eram homens grandes e fortes, e ali Deus disse ao profeta, mas não é esse sujeito, nenhum deles. Então Samuel virou para Jessé e disse, tem mais alguém? E Jessé disse, tem um franzino cuidando das ovelhas, serve para nada, está lá atrás. Mas era aquele homem que Deus havia escolhido. E esse homem é nada mais, nada menos do que o rei Davi, um dos reis mais significativos da história de Israel, não é? Então, para concluir, eu quero dizer para você o seguinte, nos versículos 14 a 24, ele nos apresenta Jesus como mestre divino que ensina com autoridade e que expõe a hipocrisia daquelas pessoas. A Bíblia é isso, gente. Ela é um espelho para nós.
E ela vem com a autoridade de Jesus e confronta o nosso pecado e confronta a nossa hipocrisia. Mas ela vem não só para nos acusar, ela não vem nem para isso, não é essa a ideia dos escritos sagrados, mas para nos levar ao arrependimento, para nos levar à confissão. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, buscar a glória de Deus em todas as coisas. É para isso que nós fomos levantados, em tudo que a gente faz. Essa é a essência da vida, esse é o sentido da vida, glorificar a Deus com tudo que a gente faz. Você quer glorificar a Deus como marido? Seja um marido bíblico. Você quer glorificar a Deus como pai? Seja um pai bíblico. Como filho, seja um filho bíblico. Como um profissional, como um empregado, como um patrão, não importa em que lugar você está na vida. Glorifique a Deus do jeito que você está. Faça o melhor, mas para a glória de Deus. Amém? Semana que vem a gente vai pegar do verso 25 em diante e nós vamos ver um outro extrato do capítulo 7, que é quando começa a se perguntar: será que Jesus é o Cristo? Será que ele é o enviado de Deus? E a gente vai desdobrar esses textos na próxima semana. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos adorar o nosso Deus.